Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar aí os estudos na playlist Daniel, tá? Hoje o capítulo 10. Eu vi, te acompanhando aí pelo Analytics do YouTube, que a visualização da playlist Daniel cresceu bastante, então esse é o incentivo que eu precisava para continuar esses estudos, tá bom? Quero agradecer o Van Allen, tá? Não sei se o nome dele é esse, que eu acredito que não, mas é o codinome que ele usa no YouTube e ele tem participado de todos os vídeos e dado aquela força. Muito obrigado. Ele me falou para não trabalhar por inscritos ou por likes, né? Mas para pregar a palavra de Deus. Obrigado por essa força e é esse o nosso intuito, essa é a nossa vontade, tá? E para você que está acompanhando os estudos em Daniel, você sabe, tá? Todo capítulo acompanha um áudio de 30 minutos, 28 a 30 minutos, tá bom? Que é um programa de rádio que futuramente aí vai estar prontinho para fazer, certo? E sempre você clica e vai no Shirt ouvir o áudio completo. O agora, a partir de agora, vai estar aí na própria playlist. Então, junto com esse vídeo, tem o áudio de 30 minutos mais bem explicado. Aqui é só um resumo. O que trata o capítulo 10 do livro de Daniel? O capítulo 10 de Daniel trata-se aí da visão que ele teve de um ser maravilhoso, tá? No começo, nos versículos de 1 a 3, Daniel ele estava muito triste, ele estava pranteando por 3 semanas, em jejum, em oração, em humilhação a Deus, porque ele queria uma resposta. Ele estava muito entristecido, porque os reis persas, Ciro e Dário, já tinham liberado o povo já para voltar para Jerusalém, para voltar para sua terra. Já tinha se passado 70 anos do cativeiro babilônio e eles estavam livres para reconstruir Jerusalém e o templo. Só que o povo se acostumou a viver na Babilônia, fizeram seus negócios, sua família, já se estabeleceram lá e não tinham mais interesse de voltar e reconstruir o templo. Daniel, ele era aí um conselheiro do rei, ele tinha uma posição muito importante ali no reino da Babilônia e ele não podia voltar, mas muitos dos seus irmãos, muitos dos seus compatriotas poderiam ter voltado para Jerusalém e não o fizeram. Isso entristeceu muito Daniel e ele ficou em oração por 3 semanas, em jejum, e isso trouxe de Deus aí uma resposta. No versículo 2 diz o seguinte aqui, ó: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Por causa disso, tá? Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então essas 3 semanas de luta espiritual de Daniel, né? Ela trouxe uma resposta, mas foi uma resposta magnífica, maravilhosa da parte de Deus, tá? Algo muito fantástico que vale a pena aí você acompanhar o estudo lá até o fim, tá certo? E o que Daniel teve de resposta de Deus? Uma resposta simplesmente maravilhosa, tá bom? Vamos ver aqui. Versículos 12 a 17 conta da visão que Daniel teve. É algo muito especial, quer dizer, dos versículos 4 a 9, tá? Vamos ler o versículo 5 e 6, olha aqui, ó. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berílio, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e as vozes das suas palavras era como uma multidão. Então ele tem a visão de um ser magnífico, maravilhoso, tá? Esse ser eu acredito de todo o meu coração que seja nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? Por quê? Porque Daniel, quando ele tem essa visão, ele cai com o rosto em terra, ele fica prostrado. O mesmo acontece lá no livro de Atos com o apóstolo Paulo. Quando ele tem a visão de Cristo ali, ele vê somente um clarão, a glória de Cristo. Aqueles que estavam com Paulo não o viram, saíram correndo assustados. Aqui também, aqueles que estavam com Daniel também não o viram e correram assustados. Paulo cai no chão, Daniel também. E no livro de Apocalipse, no capítulo 1, João, né, ele tem a visão do Cristo glorificado. E a visão de Cristo, do Cristo glorificado é muito parecida com essa. João também se enfraquece e cai. Olha aqui no versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto no profundo sono,
com o meu rosto em terra. Então nós vemos aqui no livro de Daniel, nós aprendemos que todo o livro trata aí dos grandes impérios, das grandes potências que dominaram sobre o mundo por muitos anos, tá? Dos grandes impérios com seus grandes exércitos. Nós vimos aí o grande império, a grande força, o grande poder da Babilônia no comando de Nabucodonosor. E nós vemos aí como é que os persas, eles cercaram a cidade e num só dia dominaram também com muita astúcia e inteligência a cidade de Babilônia. Nós vemos tudo isso, tá? E nós aprendemos aqui, né, que somente a presença de Deus faz com que o homem caia. Então Daniel, ele teve essa lição maravilhosa, né? Por mais que os impérios sejam poderosos, por mais que sejam sanguinários, destruidores, como nós vimos aí no capítulo 8 da visão dos animais lutando pelo poder, nós constatamos, nós entendemos aí que somente a presença de Deus é suficiente para que o homem caia por terra. Então, por maior que seja o império, por maior que seja o poder militar ou político de qualquer nação, somente a presença de Deus é o suficiente para que o homem caia por terra. E foi o que aconteceu aqui com Daniel. E eu acredito que esse ser que aparece maravilhoso, com fulgor, com uma presença iluminada, com uma glória celestial, esse ser que aparece para Daniel só pode ser nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eu quero ler aí alguns trechos de Apocalipse capítulo 1 da visão de João para você ver como que era muito parecida com essa de Daniel. E aqui em Apocalipse capítulo 1 não sobra nenhuma dúvida, não resta nenhuma dúvida de que seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui, ó. No versículo 14, olha aqui o que João descreve da visão maravilhosa que ele tem, semelhantíssima à de Daniel. Versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas, né? E Daniel vê aí, tem essa visão ao lado do rio, tá bom? E outra coisa interessante, versículo 17 aqui, ó. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Daniel caiu, João caiu, Paulo caiu, homens de Deus, homens fiéis, que dedicaram sua vida à oração, ao jejum, a servir a Deus. Eles não resistiram à presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito ser Cristo aqui. Mas Daniel não fica com o rosto prostrado, não fica com o rosto em terra. No versículo 10 de Daniel 10, olha aqui, ó. Eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel é consolado, ele começa a recuperar suas forças. Olha aqui no versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e vim por causa das tuas palavras. E Jesus vem, consola Daniel daquela dor, daquele sofrimento que ele estava passando e vem, tudo isso começa como uma grande revelação. Uma grande revelação do que será, do que seria depois dele por muito tempo e do que será no fim dos tempos. Então é importante que você acompanhe, mas falta apenas 3 estudos para terminarmos aí o livro de Daniel. É muito importante que você acompanhe. E aqui começa a revelação do que aconteceria pouco depois ali, poucos anos depois. A queda do Império Medo-Persa, que estava vigente naquela época, e a chegada do Império Grego-Macedônio, tá? Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. E nós vemos aqui mencionado Miguel, né? Trata-se do arcanjo Miguel. E aqui fala que o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. Qual foi essa resistência, né? Ninguém pode afirmar com certeza o que seja, tá? Mas o que a gente pode entender pela presença de Miguel, o arcanjo, é que é uma batalha espiritual, tá? É uma batalha espiritual.
Todo o livro de Daniel mostra aqueles grandes impérios com seu grande poder militar, com a sua dominação, com a sua destruição, como são sanguinários e poderosos aqueles impérios. Mas nós vemos que a grande batalha aqui não é a feita com armas, com espadas ou com lanças. A maior batalha que tem aqui é a espiritual, tá? E nós vemos esse ensinamento, nós lembramos de tudo isso, como Paulo fala em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a guerra verdadeira é contra as potestades e, como diz aqui, os príncipes das trevas, o exército de Satanás, os demônios e os seus anjos. Essa é a grande batalha, né? Às vezes você pode achar que o problema são os governos do mundo, que o problema é a corrupção dos governos, mas quem está por trás de tudo isso é Satanás e seus anjos. E a nossa guerra é primeiro contra eles. E como é que nós vencemos? Assim como Daniel nos ensinou, nos humilharmos perante Deus, estar em oração, estar contrários à vontade da nossa carne, né? No capítulo 1 nós aprendemos que Daniel recusou as iguarias do rei, os banquetes do rei, e por isso ele teve sabedoria, ele e seus amigos. É assim que nós vencemos. E para encerrar, né, Deus, né, Jesus Cristo, deixa aí um consolo muito grande. No versículo 19, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te sim, anima-te. Nosso Senhor o consola. E diz aqui no versículo 20, já preparando para os próximos capítulos. E ele disse, sabes por que vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. É disso que nós vamos tratar nos capítulos futuros, tá? Vai estar aparecendo aí na tela final para você o áudio completo, onde vai ter o estudo bem minucioso, tá? E vou deixar também aí a playlist de Daniel para que você possa acompanhar todos os estudos que foi feito do capítulo 1 até o 10 e vamos terminar todos os capítulos e a leitura e o estudo de versículo a versículo. É um estudo muito importante para a sua vida e vai valer a pena. Obrigado e compartilhe esse vídeo.